Mateus capítulo 9, versículo 35, diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu aos seus discípulos e falou a eles: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Até aqui. E aí eu serei rápido mesmo. Nessa noite, poderia falar mais testemunhos, como eu disse, mas agora eu vou me deter à palavra de Deus. Esse momento, Jesus está cumprindo o que Deus pediu a ele. Só que aqui inspirado também numa ministração do pastor José Bernardo, da missão AME, é uma missão muito idônea, tem há muitos anos servido a igreja no Brasil. Vou me permitir, numa poesia, uma pausa poética, de usá-lo aqui na palavra. Jesus, quando fala em Mateus capítulo 9, versículo 35, quando nós temos esse relato, nós podemos ver claramente um método que Jesus usou. Tem vários métodos para você criar ideias. Talvez você saiba uma. Vou dar um exemplo. Brainstorm. Você sabe o que é brainstorm? Tempestade de ideias. Na tempestade de ideias, você tem que se juntar com um grupo e as ideias têm que fluir sem questionamentos no primeiro momento. E logo depois que todos tiveram ideias, trouxeram para a mesa, aí se chega num segundo momento onde se analisa, de fato, o que vai ser utilizado ou não. Mas o princípio desse método é deixar fluir a criatividade até aquilo que parece extremamente inútil. Tem alguns que gostam muito disso, inclusive. Tem umas ideias muito mirabolantes. Mas tá bom, Deus usa todos. No entanto, Jesus usa aqui um outro método. Está bem claro na palavra de Deus. É um método que você conhece. Quantos aqui são médicos ou trabalham na área da medicina? Levanta a mão aí. Nossos médicos ou que trabalham na área da medicina. Levantem a mão, levantem. Muito bem. Temos aqui 4. Amém, 4. Ok. Jesus aqui, curiosamente, usa o método clínico. É um método que você conhece. É um método que você conhece. Afinal, todo mundo já foi no médico. E quando você vai no médico, você tem um sintoma, alguma coisa, você vai para resolver algo. E a primeira coisa que o médico faz, e os médicos, por favor, me corrijam mesmo, ok? Os médicos, o pessoal que trabalha na área de saúde. Quando você chega diante de uma situação, o médico, o que ele faz? A primeira coisa que ele faz é examinar. Ele examina os sintomas, o que está acontecendo. Ele examina qual é o cenário. É uma dor no dedão, é uma dor de estômago, é uma dor... E todo esse método é baseado, primeiramente, no que esse paciente traz como informação. Essas informações podem ser guiadas pela emoção, às vezes, mas, normalmente, elas precisam ser relacionadas com a razão mesmo, porque é muito importante que seja feita a próxima etapa do método, que é o quê? O diagnóstico. Estão aqui comigo? Diga amém? Então, tem que se fazer o diagnóstico logo depois. Ou seja, o primeiro momento é examinar, observar. O que está acontecendo contigo? O segundo momento é diagnosticar. E aí, no diagnóstico, o médico vai começar a apontar. Vai começar a apontar o que está acontecendo. Ele vai começar a destrinchar, a partir do exame que ele fez, ele vai começar a destrinchar as razões daquela situação. Médicos, por favor, me corrijam.
E logo depois, que o médico já examinou, observou, diagnosticou o que é, isso aqui é aquela feijoada que tu comeu à meia-noite. Não faça mais isso. Pega um Eno aqui, dá uma resolvida. Um Epocler. Vai dizer que a tua mãe nunca deu aquele Epoclerzinho depois que tu veio daquela festinha de aniversário que tu comeu mais branquinho do que devia. Não? Na infância tu nunca fez isso? Eu me lavei nas festas de aniversário. E hoje eu faço mais ainda. Quando chega aquele momento dos branquinhos, cara, meu Deus do céu, é uma tentação. Aí não quero praticar glutonaria, mas tudo bem, vamos lá. Vem o diagnóstico. E logo depois do diagnóstico vem a receita. Vem a receita. Para quê? Para poder confrontar aquilo que está acontecendo. Então, Jesus usou aqui um método clínico. Ele observou, diagnosticou, receitou. Ele foi prático. Ele foi rápido. Ele não ficou olhando para os discípulos, dizendo, quem vocês pensam que eu sou? Vai o brainstorm aí, galera. Brainstorm, vamos. Diz aí, pode falar, não tem problema. Uns dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é Jeremias. Aí chega um que, não, és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas aqui não foi assim. Interessante que no meio de tudo isso tem um problema, quando a gente está lendo a Bíblia, a gente esquece de algumas coisas. Mas não tem como tu examinar, diagnosticar e receitar se tu não é um médico. Ou seja, se tu não está cumprindo aquilo que é a tua missão. Então, uma coisa aqui para você. Antes de qualquer coisa, você tem que estar cumprindo a tua missão. A gente quer muitas vezes fazer muitas coisas, quer observar muitas coisas, quer dizer como as coisas têm que ser, mas nós estamos muitas vezes no lugar errado. Falando do lugar errado, achando que pode dizer tudo o que pensa. Pode até, mas não vai prestar. Jesus estava cumprindo a missão. Volta no versículo 35. A missão de Jesus está onde? No versículo 35. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Missão. Essa era a missão de Jesus. Ele estava cumprindo a missão dele. Onde é que vem o exame? Versículo 36. O que ele fez? Quero que valorize. Foi isso mesmo? Ao ver as multidões, ou seja, o que ele fez? Viu, examinou, observou as multidões. Ao ver as multidões, o que ele teve? Compaixão delas. Porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então, nesse versículo, ele examinou e ele já fez um diagnóstico. Qual é o problema destas multidões que estão aflitas e desamparadas? Qual é o problema? Elas não têm o pastor não é eu. O pastor é ele. Amém? São ovelhas sem pastor. Então Jesus, na missão que estava, examinou o cenário, diagnosticou qual era o problema que estava acontecendo e ele preparou a receita. E aí nós pensamos muitas vezes que quando Jesus dá a receita que ele dá, nós pensamos que temos que sair trabalhando que nem os loucos. Mas olha o versículo 37. Então disse aos seus discípulos, a colheita é grande, ele está ainda diagnosticando aqui, mas os trabalhadores são poucos. São poucos. Então Jesus vê as pessoas desamparadas, Jesus faz o diagnóstico e diz que a colheita é grande,
a colheita era algo feito na estação quente. E os ceifeiros, ou os trabalhadores, eram pessoas que trabalhavam com energia. No original, no grego, significava assim: está na hora da estação de fazer o que tem que ser feito pelas pessoas que trabalham com muita energia. É isso que ele estava dizendo para aqueles discípulos. Então, diante de tudo isso, Jesus já faz o cenário dentro do método clínico aqui, para nós. E ao invés de ele dizer assim: vocês têm que fazer muitas coisas. Vocês têm que... E aí vem uma lista. Mas não é isso que Jesus faz. A primeira característica da receita que ele dá está no 38, que diz assim: peçam, pois, ao Senhor da colheita. E esse peçam, na tua Bíblia deve estar, ore para o Senhor da colheita. E no original está assim: deseje que o Senhor da colheita. E esse deseja é algo extremamente profundo. Não é um desejo tipo assim: estou com uma vontade de comer aquele McDonald's. Não, é um desejo mais profundo, é um desejo íntimo. É um desejo... Estou com vontade de comer aquele hambúrguer da Brasa Yuf no final do culto. Até que fim, né? Eu tinha que ligar. Tem que fazer essa merchan aqui, por favor. Mas não era isso. Era um desejo muito profundo. Desejem profundamente que Deus envie trabalhadores. No entanto, como nós vimos, não dá para observar, não dá para ter visão das coisas se tu nem sabe qual é a tua missão. Vou repetir. Não basta ter visão se não sabe a missão. Basta. Tem que saber qual é a tua missão. Eu não sei qual é a tua missão. Calma que nós vamos dizer rapidinho. É a missão de todos aqui. Amém? Mas você tem que saber qual é a sua missão como filho, filha de Deus, como trabalhador nessa seara. Essa é a primeira coisa. Mas para ter visão, tem que estar no contexto. Não tem como estar fora da missão e estar fora do contexto e querer ter visão e trabalhar na obra, e trabalhar ceifando, e trabalhar pregando. Não tem, por quê? Porque tu precisa estar no meio de boas ideias, o inferno está cheio. Foi pesado agora? Mas é a verdade. Eu tenho ideia de fazer isso. Tu está onde? Não deixam eu fazer. Para com essa lamúria. Vai lá e faz. Faz como? Cumpre a tua missão. Vamos falar qual é a missão. Diante de tudo isso, não basta ter visão sem saber a missão. Não basta fazer um bom exame, um diagnóstico e estar fora do contexto, porque você não vai saber o que fazer. Jesus estava pregando quando ele viu as multidões aflitas. Ele estava lá no meio do povo. E nessa receita, jovem, já estou finalizando aqui, nessa receita, ele pediu para você, primeiramente, orar. Sabe por quê? Porque a oração nos torna totalmente dependentes de Deus. Não é na força do teu braço, não é o quanto tu é eloquente, o quanto tem bom argumento da tua forma. É óbvio que você tem que estudar a palavra de Deus, isso já está intrínseco. Você tem que ler a palavra de Deus. Você tem que ler a Bíblia, você tem que ler o que ele diz. Mas não pense que sem oração algo acontecerá. Não pense também que sem leitura da palavra algo acontecerá. É uma combustão entre oração e vida de palavra com Deus. Só que ele pede para a gente orar simplesmente para entender que quem é o dono, o Senhor da colheita, não somos nós, mas é Ele. E não somente isso, Ele ora para que sejam enviados
pessoas que trabalham com energia nessa colheita. Com energia nessa colheita. E vocês sabem que foi ano passado, bem no mês de novembro, nós tivemos aqui a Lívia Pavanello. Você se lembra? Trouxe até uma espada, se lembra? O pessoal ficou com medo da espada, que ela saía cortando. Mas ela trouxe a espada, que ela tinha algo com Deus ali, que Deus tinha dado uma palavra através daquilo. Você se lembra que ela estava orando para ir para uma nação específica, né? Naquela época. Deus trabalhou na vida dela, e está fazendo grandes coisas aí na vida dela. Mas eu lembro que nós oramos para que Deus expulsasse a Lívia mesmo. Porque esse é a expressão que está em Mateus 9,38. Desejem profundamente que o Senhor da Seara expulse homens e mulheres com muita energia para fazer a colheita. Equibalo. Do grego, equibalo, é expulsar mesmo. Expulsar. Como é que pode acontecer esse expulsar? Mais conhecido, como é que acontece o expulsar? Perseguição. Tem gente que fica tremendo nas bases. A igreja vai ser perseguida. Meu irmão, se tem que ser, vai ser, e ponto final. E não é isso que para a igreja, meu irmão. A propósito, isso dá uma combustão na igreja. Isso dá uma combustão, porque vai todo mundo que só fica olhando, e aí ficam os trabalhadores que trabalham com energia. Aqueles que têm convicção, é aqui mesmo. Vou morrer por isso. Achei uma causa para morrer. A causa é a causa do Evangelho. Porque eu não me envergonho do Evangelho. Porque é o poder de Deus para todo aquele que crê. Amém? Essa expulsão pode ser dessa forma. Essa expulsão pode ser Deus falando contigo. Deus falou comigo. Em 2018, alguns já sabem esse testemunho, mas é bem rápido. Eu era um funcionário público, estava tudo certinho, não precisava me preocupar com previdência, né? A minha aposentadoria estava garantida, meu plano de saúde estava garantido, estava tudo legalzinho, estava ganhando um salário bonzinho, estava tudo legal, bacana. Concursado, né? O pessoal diz, tem que passar no concurso. Estava concursado, estava tudo legal. E o Senhor me disse, chegou o teu tempo aqui, estou te expulsando desse lugar. Me obedece. Isso foi para mim. Significa que seja para você. Saiba qual é o propósito que Deus tem na tua vida. Porque tem médicos aqui, como nós já vimos, que o propósito pode ser lá mesmo no hospital. Tem advogados, tem vendedores, teu propósito pode ser lá. Bom, esse expulsar pode acontecer de diversas formas. Diversas formas. Mas o que eu queria te dizer aqui, quando Jesus olhou para as multidões sem pastor, essa compaixão de Jesus não é meramente uma compaixão humana, como eu falei antes. Mas ela é uma resposta ao desejo de Deus para um mundo perdido. Ela é uma resposta ao desejo de Deus, porque Deus quer reinar sobre o homem. Ela é uma resposta ao desejo de Deus diante de uma multidão sem pastor. E eu falei para você que nesse momento atual que nós estamos vivendo, é necessário saber qual é a sua missão. E a sua missão, muitas vezes nós a romantizamos demais. Não, a minha missão é aquela. Não, a minha missão é essa. Não, o que eu tenho que fazer é isso. Mas você vai lembrar muito bem dessa palavra. E aí, para finalizar, abra comigo Mateus 28, 18, que vai dizer assim, o mesmo livro de Mateus, o primeiro evangelho do Novo Testamento, vai dizer assim, em Mateus 28, 18, então Jesus aproximou-se deles e disse, isso que é o melhor,
Jesus não fala assim, ó. Ei, fica aí, mas eu vou falar daqui para ti. Não, ele faz assim, ó. Hoje é sábado, meu filho. É sábado, minha filha. Te arruma. Te arruma que eu quero falar contigo em meio à congregação. Te prepara. Coloca a tua melhor roupa. Coloca uma roupa que quando tu olha no espelho tu diz que pode sair na rua. Porque tu é minha filha, tu é meu filho. E eu cuido de ti. Eu não quero te expor para ninguém. Pega o Uber, pega o ônibus, pega o carro. Vai lá na Avenida Dr. Carlos Barbosa, número 80. Vou ficar bem próximo de ti. E vou falar contigo. Quero chamar o louvor aqui já. A palavra de Deus vai nos dizer em Mateus 28, versículo 18, assim. Então Jesus, coloca para nós aí novamente. Então Jesus se aproximou deles e disse-lhes: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Você pode dar um glória a Deus por isso? Glória a Deus. Versículo 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20. Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Na tua Bíblia deve estar escrito assim: a grande comissão. Independente de qual seja o propósito da tua vida, meu irmão, minha irmã, jovem que está aqui, e saiba disso agora, não espere muito para reconhecer. Independente de qual seja o propósito da tua vida, na profissão que tu tem, na vocação que Deus chamou. Você pode ser vocacionado para várias áreas, talvez, como eu falei, saúde, educação, direito, arte, comércio. Independente da tua vocação e propósito, a missão de todos nós é a mesma. A missão é a mesma para todos nós. E é a mesma que Jesus estava fazendo em 9:35 de Mateus. Percorrendo as cidades, pregando o evangelho do reino, curando a todas as enfermidades e doenças. Isso é para mim e é para você também. Eu não sei qual é a minha missão, Felipe. Tua missão é pregar o evangelho, em tempo e fora de tempo. Mas como eu falei antes, no começo da palavra, ele podia fazer isso sozinho, não podia? Sim ou não? Ele podia fazer isso sozinho. Mas ele não quis. Ele decidiu incluir você nessa história. E talvez aqui nessa noite nós tenhamos pessoas que nem saibam entender qual é essa missão. Como é que eu faço essa missão? Talvez você não saiba qual é o propósito, qual é a vocação que Deus tem te chamado. Talvez tudo esteja muito escuro agora nesse momento. Mas nós queremos orar para que a missão da tua vida seja inflamada dentro de ti. Porque a partir da missão, tu tem a visão. A partir da visão, tu sabe qual é o propósito. A partir do propósito, tu encontra a tua vocação. A partir da tua vocação, tu começa a atuar naquilo que Deus chamou. Quando tu começa a atuar naquilo que Deus chamou, tu começa a tocar pessoas. Quando tu começa a tocar pessoas, tu começa a ver e olhar com compaixão para elas. Quando tu começa a olhar com compaixão para elas, tu começa a orar por elas.
tu começa a pregar o evangelho para elas. Quando começa a pregar o evangelho para elas, tu começa a entender que os sinais seguem aos que creem. Então você começa a dizer: não, eu não aceito que essa enfermidade fique nesse lugar, eu não aceito essa doença, e eu vou orar por ti, aqui mesmo, no meio do meu trabalho. Qual é o problema? 1 minuto, deixa eu orar por ti aqui, deixa eu falar daquele que mudou a minha vida, daquele que eu creio que cura todas as enfermidades, daquele que cura todas as doenças, seja na mente, na alma, no espírito ou na carne. Ele é o médico dos médicos. Deixa eu orar por ti, porque eu sei qual é a minha missão: pregar o evangelho a toda criatura. Eu sei qual é o meu propósito, eu sei qual é a visão que eu tenho. Eu tenho um propósito de vida, eu tenho uma vocação, Deus me deu um talento, Deus me deu uma capacidade, e eu posso atuar, e eu tenho que atuar. Por quê? Porque Ele me chamou para a seara, Ele me chamou para a colheita, e eu vou ir para onde eu for, levando a palavra de Deus aonde eu estiver, e aonde eu estiver, isso vai ser expresso, transparente, vai como ser um suor dos meus poros. Eu vou ir além, eu vou falar para aqueles que não ouviram ainda sobre Ele, eu vou ir àqueles que não ouviram, aqueles que não creram no nome de Jesus. Mas talvez o povo não alcançado seja a tua família, jovem. Eu oro que tu veja, nem Jesus viu. Minha mãe não tem um pastor, um bom pastor. Meu irmão está aflito e desesperado, porque ele não tem um bom pastor. Meu pai está cansado, sobrecarregado, porque ele não foi falar com um bom pastor. Que a compaixão do Senhor enche o teu coração, e que nós possamos aqui, como gaúchos, muitas vezes nos orgulhamos da nossa cultura gauchesca. Nada errado em olhar para a nossa cultura e valorizá-la, mas que nós possamos sair da lanterna do estado menos evangelizado do país. Você sabia disso? Mas por quê? Por causa de nós. Porque temos que cumprir a grande comissão e ir. Meu irmão, eu quero que aqui essa avenida Dr. Carlos Barbosa tenha uma igreja a cada quadra. Eu quero que o teu bairro chegue num horário específico e só ouça louvor nas casas. Eu quero que quando você chegar no teu trabalho, a pessoa que te admitir naquele trabalho vai dizer: eita glória, estou vendo que tu é crente, eu sou da igreja tal. E tu, meu irmão, metralhadora de Jeová, levanta e vamos fazer junto a obra de Deus aqui nesse lugar. Para que tu não ande sozinho para onde você for. Na faculdade, para que tu não ande sozinho para onde você for. Muitos entram na faculdade e ficam acuados, porque ficam sozinhos. Muitas organizações existem para achar aqueles que são cristãos dentro da faculdade. A CRU, que é a Cruzada Estudantil, a ABU, Aliança Bíblica dos Universitários, Dunamis Pockets, tantos outros que tem aí por aí, tem vários pelo Brasil afora. Não precisaria ter, se em cada sala tivesse 5, 6, 7, 8, 9, 10 estudantes que não negaram a sua fé mesmo diante das pressões, e mantiveram firme a convicção de que o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus lá na tua faculdade, cara. O Evangelho de Deus é o poder o Evangelho é o poder de Deus na tua escola. Eu vou finalizar com um testemunho. Vou finalizar com um testemunho. O Espírito me lembra aqui, que eu não lembrava há muitos anos. Eu tinha 16 anos de idade. Talvez alguns já saibam. Eu tinha 16 anos de idade. Ah, eu contei, acho. Mas para aqueles que não sabem. Eu tinha uma professora de português.
E ela tinha um apelido na escola: Terezão. Só pelo apelido você já sabe qual era a bronca, né? Teve alunos que tremiam diante das provas daquela professora. Era uma professora de língua portuguesa, renomadíssima. Ela provavelmente corrigiu uma dos teus dissertações que você fez a URGS. Ela corrigia em torno de 10 mil dissertações. Ela era um crânio. Eu lembro da primeira aula. A primeira aula foi um caos. Eu entrei, 15 anos, um terror na sala de aula. Não por causa dos alunos, mas por causa da professora. E lembro de fazer a minha primeira dissertação para ela, entregar. Aí eu vou dizer como é que Deus te usa. Eu escrevi aquela redação. Eram 30 linhas, 4 parágrafos. Primeiro de introdução, 2 de desenvolvimento e 1 de conclusão. A conclusão não pode ter mais de 5 linhas, porque vocês estão me engambelando e me enrolando. Eu quero uma introdução também de 5 linhas, senão você vai falar demais no começo. Então tu já sabe quantas linhas tem que ter cada parágrafo. Pronto, começou a aula, façam agora. Eu fiz aquelas 30 linhas, peguei para ela. Passou a semana. Na outra semana veio um colega de uma outra turma do mesmo ano, primeiro ano do ensino médio, e falou assim: cara, alguém sabe quem é o Minho? Aí eu, olha, aí eu, sou eu. O que aconteceu? Essa professora que começou a usar o meu sobrenome como... Eu não era chamado pelo sobrenome, eu era chamado por Felipe. O que aconteceu? O que aconteceu? Cara, a tua redação está passando pela escola inteira. Eu falei: quê? Dei mal. Deve estar assim, baita de um NA. Não atingiu, 0. Ela deve estar fazendo assim, ó: não façam que nem esse aluno aqui. Eu vou ser escrachado pelo resto do ano letivo aqui. 15 anos de idade. Aí eu falei, cheguei a fazer assim, ó: o que aconteceu? Cara, ela está usando como modelo lá para as outras turmas. Eu não estou fazendo para minha glória. Presta atenção no que vai acontecer. Sério? Eu falei: sério, cara? A redação está rodando na escola. Aí eu lembro passando pelo corredor: Belminho, eu era muito tímido, nunca estaria aqui, viu? Umas orelhas enormes assim. Eu era aquele teu colega cheio, espinhento, bem feio, sabe? Tu tinha medo até um pouquinho assim: aquele cara é muito estranho, ele não dá cola pra mim na prova. Eu era aquele cara, entendeu? Então tem esperança pra você, tem esperança pra... Varão de guerra, tem esperança pra você ter uma esposa no coração de Deus. Fica tranquilo. Esse você já fez espinhento horroroso. Eu. A partir daquela redação, eu continuei fazendo dissertações. Ao todo, em todo o ensino médio, eu escrevi mais de 200 dissertações. Por causa dela. Ela me ensinou a escrever. Era boa professora, a melhor que eu já tive na minha vida. Só que a partir daquela situação, começou um relacionamento de amizade com aquela professora. E acabava a aula, eu ia para a biblioteca para continuar conversando sobre as redações. Professora, isso? A crase? Como é que é a crase? A crase é o A mais A? E ela dizia: não, todo mundo diz que é isso, mas não é, olha aqui. Cara, fica mais um pouquinho aqui comigo. Até que um dia na biblioteca daquela escola, ela olhou para mim e disse:
Eu vejo que tu fala diferente. O que tu faz? E eu podia ter dito que eu era um adolescente, gostava de jogar Super Nintendo, né, Super Mario Bros, eu gostava, né? Top Gear. Era um bom zagueiro, né? Porque se colocasse no ataque ia ser um desastre. Podia dizer várias coisas. Eu falei para ela: eu sigo a Jesus. A senhora de 60 anos de idade, eu tinha 15. Eu disse para ela: eu sigo a Jesus. Quando eu falei que eu seguia Jesus, ela disse: Jesus, eu não entendo Jesus. Primeiro, eu não entendo Deus. Eu não entendo Deus. E ali começou uma conversa que não durou uma noite, 2 anos. 2 anos. Ao final de cada aula, eu ficava pelo menos meia hora com ela conversando. 2 anos. Até que um dia, ela chegou para mim e disse assim: Hominho, tem um problema que eu não entendo Deus. Como Deus, sendo um pai amoroso e bondoso, manda o filho dele em carne e osso para morrer e sofrer? Que pai masoquista é esse que quer ver o filho sofrer? Eu sou mãe, eu sou mãe, eu não quero ver minha filha sofrer. Aí eu falei para ela assim, e foi essa frase que eu falei para ela: professora Tereza, a senhora tem um coração, não tem? Ela falou: tem. Então se imagine a senhora sendo Deus. Imaginei. Imagine a sua filha. Imaginei. Imagine que a sua filha está precisando de um transplante de coração. O único coração disponível e compatível é o seu. Isso é comum na medicina, sim ou não? Médicos aí? Sim, né? Eu fiz esse gesto assim para ela. Então, professora, Jesus é o coração de Deus. E ele pegou e disse: eu prefiro não ter o coração comigo e dar para a humanidade, para que eles vivam. Eu falei somente isso. Uma senhora de 60 anos de idade, que tinha uma biblioteca de 10 mil livros, e mesmo assim os 10 mil livros não tinham explicado o amor de Deus para ela. Naquela biblioteca, naquele lugar, nós fizemos a oração de salvação. Naquele lugar. E ela aceitou a Jesus. Muitos anos depois, eu já estava casado, jantei com ela e ela disse: Ninho, Deus fala comigo todos os dias. Ele conversa comigo sempre. De manhã, então, parece que Ele está bem falador comigo. Deus quer usar o teu talento, a tua vocação, não para a tua glória, mas para cumprir a missão que Ele tem com a tua vida.